Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já a conheci, até porque ela também é daqui mesmo do bairro. Então, vez ou outra, a gente se encontrava, mas nunca tínhamos conversado. Se via na rua, um passando de um lado, o outro passando na outra calçada. Aliás, sequer um cumprimento a gente tinha trocado. Era uma menina bonita. É claro que eu sempre tive vontade de me aproximar, de puxar conversa, saber pelo menos o seu nome, porque nem isso eu sabia. Até que teve um sábado que eu e uns amigos resolvemos ir a um karaokê ali mesmo no bairro. E por coincidência, ela também estava lá com umas amigas. Aliás, não era a primeira vez que eu a via ali. Só que nesse dia, como estávamos numa mesa assim bem próxima, acabamos trocando algumas palavras. Eu tinha cantado uma música, quer dizer, eu junto com um amigo, mas eu fiz a primeira voz. E no fim, assim que voltamos para a mesa, quando passamos ali pela mesa delas, sorrindo e me olhando nos olhos, ela comentou: "Nossa, você canta bem, hein? Parabéns." "Sério? Você achou mesmo?" "Pensei que eu tivesse estragado a música." "Não. Você não viu que todo mundo aplaudiu?" "Ah, eu pensei que fosse só para agradar." "Não, você canta bem, canta bem." Depois disso, a gente não parou mais de se olhar. Ainda demorou algum tempo até que eu finalmente criasse um pouco mais de coragem e me aproximasse novamente e puxasse conversa. Foi só naquele momento que eu fiquei sabendo que seu nome era Michele. E olha, que simpatia de menina, viu? Não rolou nada demais entre nós. A gente apenas conversou, mas no fim trocamos telefones e naturalmente eu fiquei cheio de esperança. Não vou negar, fiquei entusiasmado mesmo, cheio de expectativas, porque era uma menina realmente muito bonita. Em resumo, passamos a trocar mensagens, até que alguns dias depois combinamos de ir a um bar depois do trabalho. E foi nesse dia que trocamos o nosso primeiro beijo. Olha, incrível. A gente já se conhecia assim de vista fazia bastante tempo. E nunca me passou pela cabeça que um dia fôssemos ficar juntos. Mais do que isso, que fosse rolar uma conexão tão forte entre nós dois. Olha, aquele encontro me arrebatou. E foi apenas o primeiro de muitos. Pode até parecer exagero da minha parte, mas acho que ela me conquistou já naquele primeiro encontro. Tanto que rolou aquele primeiro beijo. O fato é que, como eu já disse, ela também morava ali no bairro. Mas até começarmos a sair, eu não fazia nem ideia de onde ficasse a sua casa. E olha, nem era assim tão longe da minha. Até que perto de completar 2 meses de namoro, tivemos uma conversa. Ela quis saber se a gente ia ser namorado mesmo, assim, de um modo sério, porque não era acostumada a só ficar, né? Então, na minha cabeça, a gente já estava até namorando. Mas como ela tocou no assunto, eu a pedi em namoro de uma forma bem oficial, para não deixar nenhuma dúvida. A partir desse dia, engatamos um relacionamento sério. Eu sempre ia buscá-la na sua casa, ou então levá-la de volta, mas nem chegava a descer do carro. Nos despedíamos ali mesmo. Aí ela descia, entrava pelo portão e eu seguia o meu rumo. Mas como sua família já sabia que a gente estava namorando, um dia ela falou: "Escuta, a mãe tá me cobrando quando que eu vou te levar lá em casa pra gente, enfim, te apresentar lá pro meu pessoal. Pai também tá querendo te conhecer." Falei que podia ser quando ela quisesse, que por mim estava tudo bem. Só que, olha,
Quando aconteceu de eu ir conhecer os pais dela, senti que rolou uma coisa, um clima meio esquisito. O pai dela me tratou normal, me recebeu até melhor do que eu esperava. Só que não sei, podia ser impressão, mas a mãe dela ficou me olhando de um jeito meio estranho. Não me tratou mal, enfim, não foi mal educada comigo, não foi isso. Mas, não sei, eu percebi que ela ficou me medindo assim, sabe? Me examinando. Até fiquei me perguntando, será que ela não me achou a altura da sua filha? O jeito como ela me olhou não foi normal. Não falou nada, não fez nenhuma pergunta, mas eu senti alguma coisa esquisita no ar. Depois até comentei com a Michele. Aí ela me falou, impressão tua. Eu conheço a mãe. Ela gostou de você. Pode acreditar. Eu também já conhecia os seus pais. Mas tudo assim de vista. Nunca tinha conversado com nenhum dos dois. Eu não sei, fiquei com a impressão de que a dona Raquel me reconheceu também. Por isso ficou me examinando daquele modo. Agora, o que eu achei mais esquisito é que no dia seguinte, quando conversei com a Michele pelo celular, achei que ela também estava estranha. Não sei, falando comigo de um jeito meio diferente. Até perguntei se estava tudo bem, mas ela, enfim, não disse coisa com coisa. De todo modo, procurei não me preocupar e seguimos o nosso namoro. Depois daquela primeira vez, eu ia direto à casa dela. Normalmente conversava com todo mundo, os pais dela inclusive. E às vezes até passávamos o domingo ali, assistindo um filme, alguma série. Até que um dia combinamos de sair, mas quando passei para apanhá-la, ela ainda estava no banho. Minha sogra ficou ali, conversando comigo na sala, meu sogro tinha saído. E foi nesse dia que ela entrou naquele assunto esquisito comigo. Pelas tantas, me fez aquela pergunta. O nome da tua mãe é Eliane? Antes mesmo que eu confirmasse, ela já fez outra pergunta. Quis saber se a minha mãe ainda estava casada com o meu pai ou se eles tinham se separado. Sabe, coisa mais fora da casinha do mundo. Ele olhando para a cara dele e pensando, o que essa mulher tem a ver com a... Sabe, coisa esquisita mesmo. Imaginei que ela conhecesse os dois, né? De todo modo, respondi que eles tinham se separado quando eu ainda era bem jovem. Meu pai morava na fazenda Rio Grande, já tinha até se casado de novo. E que, inclusive, tinha uma filha desse outro casamento. E falei que até a mãe já tinha se relacionado com outros caras, mas que no momento estava sozinha. E foi nessa hora que a dona Raquel levantou as sobrancelhas e falou aquilo. Ah, quer dizer que eles se separaram, né? Aliás, Eduardo, a tua mãe alguma vez mencionou algum Reginaldo? Reginaldo? Não que eu me lembre, mas... Por quê? Quem é esse cara? Então, o Reginaldo é meu irmão. Ele e a tua mãe eram muito amigos, sabe? Mas isso era antes de você nascer. Depois eles acabaram se afastando. Nossa, não imaginava. Mas vem cá, a senhora também conhecia minha mãe? Vocês eram amigas? Mais ou menos. Ela era mais próxima do meu irmão. Ela falou o tempo todo me olhando, daquele mesmo jeito assim, meio esquisito. Você nota quando a pessoa está meio estranha, sabe? Não sei. De repente, fez outra pergunta.
Escuta, por acaso a Michele não conversou com você por esses dias sobre isso? Não. Mais uma vez ela ergueu a sobrancelha e depois falou. Eu pensei que ela fosse conversar com você depois que eu contei uma história para ela. História? Mas como assim? Que história? É sobre o seu irmão? Aliás, é uma situação meio constrangedora, Eduardo. E que mesmo você e a Michele, não tendo nada a ver, isso é uma coisa que pode até afetar diretamente vocês dois. Afetar a gente, mas como assim? Você pode explicar direito? Eu tô ficando preocupado. Alguma coisa tinha. Alguma coisa esquisita havia naquela mulher. Eu percebi desde o começo, desde o primeiro dia. Ela ficou me medindo, olhando para mim e pensando. Não falou nada naquela primeira vez. Nos outros dias depois também não, mas sempre me olhando daquele modo assim, enigmático. E agora parece que a minha curiosidade ia ser saciada pelo andar da conversa. Ela ficou em silêncio e eu insisti. A senhora pode me explicar por que pode afetar nós dois? Bem nesse momento, a Michele saiu do banho e a minha sogra aproveitou a situação para mudar o rumo da conversa. Outra hora a gente conversa, tá bom? Não, peraí, agora eu fiquei curioso. Ela só deu um sorrisinho meio amarelo e falou que era melhor mesmo deixar o assunto para outro dia. O que me deixou mais intrigado do que eu já estava. Convenhamos, né? A troco de quê tanto mistério? Sei lá. Me pareceu que ela sabia de alguma coisa sobre a minha mãe. Algo que, segundo ela, afetava a sua filha, minha namorada e eu. Só que não falou o que era. E não adiantou insistir. Porque logo ela pediu licença e me deixou sozinho ali na sala. Depois que a Michele se arrumou e a gente saiu, eu entrei no assunto com ela. Sabia o que a sua mãe tinha conversado com ela a respeito da minha mãe e do tio? Da Michele? Sobre a amizade que eles tinham? E percebi que nessa hora o semblante da Michele também se transformou. Ou seja, estava todo mundo sabendo de alguma coisa, menos eu. Tanto que em vez de me dizer alguma coisa, ela mentiu. Eu só tive a confirmação depois que era mentira. Mas ela falou que não estava sabendo de história nenhuma. E mesmo eu tendo insistido, ela acabou tirando o corpo fora. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Era mais do que evidente que ela estava me escondendo alguma coisa, as duas, né? Eu nem consegui aproveitar o passeio, de tanto que fiquei ali, focado nessa história. Sabe, mania que a pessoa tem de deixar curioso, dizer que tem alguma coisa importante, que não sei o quê, e não fala. Eu não sosseguei enquanto não conversei de novo com a mãe dela. Quase conversei com a minha mãe sobre isso, mas achei melhor de esperar, só para ver o que a minha sogra ia me falar. Somente no final de semana seguinte é que tivemos uma oportunidade de terminar aquela conversa que ficou pela metade. E quando entrei no assunto, ela já fez uma careta. Parecia até meio arrependida de ter começado o assunto. E até tentou desconversar de novo, só que eu não deixei. Quando viu que não ia adiantar, que eu não ia desistir, ela jogou a bomba. Olha, Eduardo, pode ser um choque para você que eu vou te falar, viu? Mas já que você quer mesmo saber, há
tua mãe e o meu irmão, eles tiveram um caso no passado. Só eu sabia dessa história. Foi só para mim que ele contou. Eles foram muito apaixonados um pelo outro. Uma paixão de verdade. Mas foi antes de ela conhecer meu pai? Olha, eu até gostaria de dizer que sim, mas eles já eram casados. Teu pai e tua mãe. A tua mãe, inclusive, quase largou do teu pai para ficar com o Reginaldo. A senhora não está falando sério. Pior que tô. Você acha que eu ia inventar uma história dessa? Mas peraí. A senhora está querendo dizer que a minha mãe traiu meu pai com o teu irmão? Olha, aquela conversa me deixou passado. Na verdade, para ser bem sincero, eu não acreditei num primeiro momento. Fiquei olhando para a cara dela, incrédulo. Imagine, minha mãe tinha traído meu pai. Era o que ela estava me contando. Segundo a história que ela falou, a minha mãe tinha se envolvido com esse tal de Reginaldo antes de engravidar de mim, porque nem nascido eu era ainda, ou seja, tinha sido quase 22 anos atrás. Minha cabeça ficou a mil. Eu fiquei zonzo. Porque, convenhamos, era uma relação bombástica. Principalmente porque meus pais já eram casados. No entanto, quando eu pensei que já tivesse ouvido tudo, percebi que tinha me enganado, porque tinha mais história ainda. Eu nem tinha me recuperado daquilo que já tinha ouvido, quando a dona Raquel completou. Você sabe por que eu estou te contando isso? Porque existe uma grande chance de você ser filho do meu irmão. Aliás, se eu te mostrar uma foto dele, você vai ficar admirado de tanto que vocês dois são parecidos. Olha, foi no impulso que eu falei aquilo. Porque eu fui tomado de uma indignação tão grande quando vi aquilo que ela estava me falando, que eu disse que ela estava louca. A senhora só pode ter ficado louca. Onde já se viu? Além de dizer que minha mãe traía meu pai, ainda tem a capacidade de dizer que eu não sou filho do... Ela se assustou. Calma, Eduardo, calma. Olha, eu quero muito estar enganada, mas infelizmente, o que você quer que eu faça? Existe sim essa possibilidade. E se você realmente for filho do Reginaldo, pensa. Você e a Michele são primos. Você não faz ideia do quanto essa história me consome. Desde que você entrou nessa casa. Imagina o estado em que eu fiquei. Até porque, por menos que ainda estivesse acreditando, é claro que ela não ia inventar uma coisa dessa. Só se fosse realmente uma louca varrida. Tudo bem que até pudesse ser verdade que minha mãe houvesse realmente tido um caso com outro homem antes de eu nascer. Mas daí achar que eu não era filho do meu pai, mas isso já era demais. Ela viu que eu não estava aceitando. E que, inclusive,
estava fora de mim. Aí me pediu licença e disse que ia buscar não sei o que era no quarto e voltava. Dali a pouco, realmente voltou e me entregou uma fotografia. Falou que era do seu irmão, quando ele tinha mais ou menos a minha idade. Pediu que eu desse uma olhada e que reparasse na semelhança que havia entre nós dois. Quando peguei aquela foto na mão e olhei, eu tive um baque. Meu Deus. O pior é que ela não tinha mentido. Estremeci quando bati os olhos naquela foto, porque de fato o cara era bem parecido comigo. Isso não tinha como negar. Diante do meu espanto, ela falou que a mãe decidiu se afastar do seu irmão justamente porque descobriu que estava grávida de mim, que na época ele tinha sofrido muito porque amava, mas que a minha mãe tinha preferido continuar com o meu pai. Meu Deus, será que tudo isso era verdade? Será que eu não era filho do meu pai, mas daquele cara, irmão da minha sogra? Olha, deu um nó na minha cabeça. Eu quase enlouqueci. Quando a Michele saiu do quarto, eu estava atônito, fora de mim e com aquela bendita foto na mão. E o pior é que acabei batendo boca até com ela, pelo fato de ela não ter me contado aquilo tudo antes. Imagine, era uma coisa muito grave. Eu tinha o direito de saber. Briguei com as duas. Falei coisas que não devia. E saí porta fora. Depois ela mandou um monte de mensagens, ligou, mas eu a ignorei. Estava tão desorientado, tão perdido. Imagine, descobrir daquele modo que você pode não ser filho do homem que te criou, que você chamou de pai a vida toda. Em casa, confrontei a minha mãe e ela quase teve um ataque do coração. Só pela sua reação, deu para sentir que era tudo verdade mesmo. Tanto que ela não negou. E quando ameacei procurar meu pai, conversar com ele, e até quem sabe fazer um exame de DNA, ela ficou desesperada. Começou a chorar, a pedir que eu não fizesse isso. Repito, mesmo ela tendo negado, só pela reação dela, pelo seu desespero, sei lá, ela negou que eu não fosse filho do meu pai. Isso, ela me garantiu que eu era sim, mas só Deus sabe como eu sofri. Perdi muitas noites de sono. Cheguei a ficar sem comer durante 2 ou 3 dias. Até a fome e o sono eu perdi. Me senti perdendo todas as minhas referências. Fiquei um tempo afastado, inclusive, da Michele. Mas depois ela foi se reaproximando. Eu fui baixando a guarda, pensando. No fim, em vez de tirar a limpo tudo aquilo, aquela história macabra, resolvi deixar quieto, até para não acabar magoando outras pessoas. Já bastava o que eu estava sofrendo. Imagine se eu não fosse mesmo filho do meu pai. O quanto que ele, o coitado, ia sofrer. Eu não queria nem pensar. Conversei de novo com a minha sogra depois. E ela acrescentou que lá atrás, quando a mãe ficou grávida de mim, o Reginaldo também ficou desconfiado que pudesse ser o pai da criança, do bebê. Mas como minha mãe resolveu se afastar dele em definitivo,
Ele preferiu não saber da verdade. Simplesmente foi viver a vida dele longe dela. Quanto a mim, depois de pensar muito, tomei uma decisão que não sei se foi a melhor, mas foi aquela que eu tive coragem de tomar. Resolvi botar uma pedra em cima de tudo, mesmo sem saber da verdade verdadeira. Mas só eu sei a que custo. Só de pensar que a minha vida toda mesmo, fosse uma grande de uma mentira, que nada daquilo que eu pensava que fosse a minha vida, era a minha vida de fato. Eu me torturei e continuo me torturando demais. Sempre que falo com meu pai, aquele que faz sempre vai ser meu pai, olha, me dá um aperto no peito. Às vezes sinto aquela comichão. Acho que ele tem o direito de saber de tudo isso. Mesmo que acabe sofrendo, outras vezes penso que não. Eu, por exemplo, preferia jamais ter sabido de nada disso, pois só virou meu mundo de pernas pro ar. E tudo aconteceu num momento em que eu estava tão feliz. Tudo estava dando tão certo na minha vida, que eu sinto vontade de ir lá na casa da Michele, chamar a mãe dela e perguntar por que a senhora teve de trazer essa história à tona, dona Raquel. A troco de quê? Pra quê? Eu até entendo essa sua preocupação. Eu e Michele podemos ser primos, mas não precisava ter feito isso. Porque, primeiro, não mudou em nada o que sentimos um pelo outro. Só colocou essa dúvida na minha cabeça e na cabeça dela. De modo que, mesmo estando juntos, a gente não para de se torturar. Quer saber? Eu acho que mesmo se tivéssemos um parentesco mais próximo ainda, olha, se fôssemos irmãos, eu acho que nada iria nos separar. Porque quer saber, mesmo a senhora tendo contado tudo e deixado essa dúvida no coração de cada um de nós, eu acho que nem se fôssemos irmãos, a gente ia se separar. Porque fique a senhora sabendo que o amor que sentimos um pelo outro é muito grande. É mais forte do que tudo. É simplesmente maior do que tudo.